Se preparem para entrar no Caio Verso, o único podcast cujo host fez a primeira corrida matinal hoje e eu tô completamente morto até agora. Eu não sinto as minhas pernas desde as 7 horas da manhã e é terrível. Eu tô cansado pra caralho, só trabalho nessa porra. Como sempre, estou aqui, Caio Catarino, chegando mais uma vez para vocês para falar de coisa que vocês gostam, coisa divertida, coisa da hora. Eu sempre tento escapar de falar de anime, agora que eu não preciso única e exclusivamente falar disso, mas como eu já falei várias vezes, é um tema que sempre me puxa de volta, sempre tem alguma coisa pra falar. E como o programa é meu mesmo, eu falo o que eu quiser, hoje eu tô afim de falar de anime, então vamos falar de anime. Mas para não falar que eu sou apenas meramente um weeaboo nojento, a gente vai falar de anime, mas por um lado um pouco mais ocidental, tecnicamente, não sei. Hoje, como vocês sabem ler, vocês leram o título já, isso não é surpresa pra ninguém. Estamos falando da sabanização dos animes, sim, é claro. Pra entender um pouco mais desse tema, eu trouxe um cara que eu sei que manja muito do assunto e de vários outros assuntos também. Vocês o conhecem, vocês o amam, é diretamente do canal do Sago, o Sago. Opa, bom dia aí, galera, beleza? Aqui sou eu, o Sago, como ele disse. Sou eu, vírgula, o Sago. The Sago, eu. Sago, além de ser o cara mais conhecido, o maior conhecedor de Shinzo da história desse país. Botem isso no meu túmulo. Era o maior conhecedor de Shinzo do Brasil. Fala aí pra galera que não te conhece, embora eu duvido que já tantas pessoas assim, fala aí o que você faz aí. Bom, eu tenho um canal no YouTube, eu falo sobre anime, basicamente, praticamente sempre. Uma vez a cada lua cheia eu falo sobre um jogo. Sei lá, pensando, qual é a minha trademark? Eu costumo falar sobre anime infantil, normalmente, nem sempre. E, eu estou marcado com isso pra vida. Esse é o meu nicho. Eu sou o único cara que assistiu a Autopista e vai poder falar de Autopista. Olha, disso você já ganhou de mim, porque eu só lembro de ver comercial de Autopista e falar, não, isso é ruim demais até pro Caio de 7 anos, tá ligado? Oh, não, eu assisti tudo, eu lembro do Mas, pois é, se vocês quiserem ver meu trabalho, é só procurar no Google Canal do Sago. Eu acredito que eu sou o único canal do Sago que existe. Aí, pois é, chega lá, gente, é legal. É legal mesmo, recomendo. Enfim, Sago, já que eu dá uma aula pra galera aqui. O que a gente trata quando a gente fala de sabanização, a gente quer dizer o quê? Beleza, vamos lá. Quando a gente pensa em tradução, as pessoas normalmente, como um todo, geralmente a gente pensa numa coisa bem 1 igual a 2, 1 igual a 1, ou x igual a x. A gente pensa que, sei lá, nós temos cat e nós trocamos pra outra língua e fica gato. Simples, né? Tranquilo. Não. É muito mais complicado que isso e é horrível. Porque quando a gente localiza uma coisa pra uma outra língua, tem um contexto que gira em torno dessa coisa. O que esse gato significa pra cultura? Esse gato é ofensivo pra uma cultura? Esse gato é sagrado pra uma cultura? Sei lá, ele é um pertence de rico, ele é um pertence de pobre. Você tem que pensar em tudo isso na hora de você traduzir esse gato. Isso no geral. Agora vamos pro anime. O anime é a mesma coisa, porque quando você traduz um anime para uma outra língua, existem várias escolas de tradução, existem várias escolas de adaptação, de tudo, mas anime é uma delas. Existe a escola de você tem que deixar tudo bem fiel, porque nós temos que respeitar a cultura original, porque a visão do artista original é muito importante, nós não podemos fugir muito dela. Mas também existe a visão de isso é um produto comercial que nós vamos usar para vender, e se nós quisermos vender, talvez nós tenhamos que adaptar para nossa cultura, para a cultura de chegada, para a cultura que está consumindo o anime. Quando escolhe essa segunda escola, aí é que a coisa começa a ficar meio... Ok, o que fazem? Eu imagino que algumas pessoas estejam, tipo, balançando a cabeça assim, dizendo, sim, cortes? Ou então, sim, pirulitos? Mas... Mas... Não, isso é o fácil. Isso é o básico. Se fosse só isso, tava ótimo. Pois é, se fosse só isso, nossa, eu tava tão feliz. Era só... Poxa, dava pra pegar o áudio da versão editada, botar na versão sem cortes. Olha, dublagem sem cortes. Mas, não, cara, é muito mais complicado que isso. Porque pra animação, pra desenho de TV especificamente, não animação como um todo, desenho de TV, o texto é 80% da coisa. O visual é 20% da coisa. O texto é 80%, porque o texto é o que comunica a mensagem que está sendo dada, comunica os valores, comunica a história como um todo, os personagens. E tudo isso tem que passar por esse viés do, oh meu Deus, será que a minha cultura vai gostar disso? E quanto mais você pensa nisso, mais você começa a ficar doido, eu diria. E eles não pensam nem só a minha cultura, tem que ser as crianças da minha cultura, né? Geralmente. Não, e às vezes, e mais, não só as crianças da minha cultura, mas as crianças de
todas as culturas deste lado do oceano. Porque eles sabem que o produto deles vai ser exportado pra vários países. Aí já começa. Putz, este país aqui não pode... Este país não tem casamento gay legalizado, então nós não podemos ter personagens gays. Assim, no meu país tudo bem, no dele não. Então... Melhor não arriscar, né? Tipo, deixar pra ninguém, né? Tipo... Pois é, melhor não arriscar, porque aí depois eles não aceitam comprar, e aí tem que ficar... O negociante vai ficar tipo, por que você não pensou nisso? Aí os negociantes vão me querer trabalhar comigo, eu vou pro olho da rua. Então, levando isso em consideração, o que a sabanização que a gente tá falando é quando você pega um anime e você não só edita as imagens, porque às vezes você nem edita muitas imagens. Você não edita muitas imagens, não só editar as imagens, mas mudar o texto. E quando eu falo mudar o texto, não é só uma questão, porque aí muita gente vai dizer, mais uma vez, talvez as pessoas estejam balançando a cabeça, pensando, sim, violência, ou, sei lá, conversa sobre satanismo, ou mudar os nomes dos personagens. Personagens que aparecem em peitos o tempo todo. Pois é, ou não, às vezes mais em texto mesmo, tipo, personagem que fala de sexo o tempo todo, não podemos fazer isso. Tipo Pacos Fogora em Zatch Bell. Não, ele fala de peitos o tempo todo, nós temos que mudar isso. Mas muitas vezes não é uma questão de... O problema não é o conteúdo, é objecionável. Às vezes a questão é, o conteúdo é diferente. E se ele é diferente, ele é ruim. Ele é que nem Pocahontas. Não sou nem humano! Pois é, eles pensam, então nós temos que trocar. E é isso que eles fazem com animes da Sabano. Assim, também animes da Sabano. A Sabano é um exemplo. O nome sabanização ficou clássico porque eu acho que a Saba foi um dos grandes expoentes, pelo menos na nossa época ali. Sim. Anos 90, anos 2000, né? Tipo, a Saba que geralmente o pessoal conhece ela mais porque, tipo, é o que fez a versão americana dos Tokusatsu e criou o Super Sentai e tal. Mas eles mexeram muito com o anime. Não, eles começaram com o anime. Sim, começaram exportando anime, né? Exportando e adaptando, né? Eu não sei se aqui no... Poxa, me corrija se eu estiver errado. Eu não sei se aqui no Brasil isso aconteceu. Mas nos Estados Unidos, eles começaram adaptando anime pra Nickelodeon. Eles pegavam os animes bem de animaizinho, coisa bem... Eu não sei se eles chegavam aqui pela Nickelodeon, mas que todos esses animes... Tipo, eu acho que a coisa que eu mais lembro da Saban fazer, porque era hilário, era a Belinha Hut, que chegou a passar na Fox Kids, que era um anime tipo dos 80, mas eles chegaram a Fox Kids em, sei lá, 2000 e pouquinho, que eles tentavam transformar em relativamente uma coisa mais voltada pra ação, apesar de não ser. E daí era chamado alguma coisa tipo, a abelhinha guerreira, tipo. E é só uma historinha super, tipo, a abelha. Temos uma vida de abelha, sabe? Isso é tão americano. Pois é, eles começaram com isso. E pelo que eu vejo, desde o começo eles já tinham o gene da sabanização, um pouco. Era mais tranquilo antigamente, mas depois foi piorando. Eu acho que a raiz disso tudo já começa tipo, lá atrás, quando começaram a exportar os primeiros filmes de preto e branco para os Estados Unidos. Falaram, putz, sei lá, Godzilla de 54. Esse filme é legal, esse filme vai vender, tem muito valor. Mas é um monte de japonês, cara, né? Isso não vai dar certo. Vamos inserir aqui um ator americano pra narrar o filme por cima e vai ficar tudo bem. E era isso que eles faziam com uma porrada de coisa, cara. Sim, nossa, eu tava até... eu fiquei de pesquisar isso, mas eu não pesquisei, porque eu tô preguiçoso. Eu queria ver se eles tinham feito isso com Speed Racer e com Astro Boy. Inserir personagem novo, tipo, uma coisa americana, eu só vi um caso que eu lembro, que eu sei 100% que tem, talvez tenham outros. Mas eu sei que na primeira adaptação de Gatchaman, antes do GeForce, era a Batalha dos Planetas. Era o robô no final? Eles colocavam um robôzinho meio estilo R2-D2, porque Star Wars tava no auge na época. Era tipo, eu acho que era tipo Mark 7, Mark, alguma coisa assim. E ele narrava, falava, os GeForce vão ter que fazer não sei o que lá, hein? Tipo, daí mostrava a cena normal, sabe? Tipo, era completamente supérfluo. Eles colocavam só porque criança americana gosta de um bichinho fofo nos anos 80, acho que era isso, sei lá. Precisava de um mascote, sabe? Poxa, de todas as coisas que eles podiam fazer, essa era a menos intrusiva. Que pelo menos você não tinha que cortar muita coisa do episódio. Era só era como botar um asterisco no final falando: ei, crianças, ninguém morreu hoje. Parece. Mas não, tá todo mundo muito bem. Mas eu vejo que essa banda também fazia umas coisas assim. Eu vi... Nossa, existe um canal no YouTube em inglês que eu recomendo demais, cara. Ele tem poucas visualizações. Ele se chama Pop Arena e ele tá fazendo uma série de... um vídeo pra cada programa que a Nickelodeon já exibiu na história.
Caramba! Pois é, fico, nossa. E um dos episódios mais recentes dele foi de um anime que foi exibido na Nickelodeon chamado Maple Town, que ele era da Saban. E eu vejo que no começo de cada episódio, a Saban filmou uma atriz vestida de dona de casa, como se ela estivesse contando uma historinha. Ah, nossa, cara, que bizarro. Sim, e eu percebi qual foi o propósito disso, porque eu peguei um episódio pra ver, e era um episódio em que todos os adultos da cidade deixavam as crianças sozinhas. O que, nossa, é tão japonês, cara. Isso é tão japonês. Né? E a mulher falava uma coisa tipo, eles estão fazendo um teste para ver se as crianças conseguem se cuidar. Mas tudo bem, porque a cidade é muito tranquila, não há perigo. Ou seja, foi aquilo pra fazer as crianças dessa cultura aceitarem isso, sim, mas... Aliás, nem as crianças, os pais das crianças, aceitarem, tipo, olha, nós não estamos contando nós não estamos dando uma moral. É outra realidade, calma. Não deixe seus filhos. Eu vejo muito... Porque, tipo, acho que todo mundo concorda que o anime mais popular do mundo é Dragon Ball Z. Tipo, no geral, é o anime mais popular do mundo. Não só você tem, tipo, se for contar tudo, Dragon Ball Z, beleza. E aqui a gente pegou a versão de Dragon Ball Z que veio direto do México, que veio direto do Japão. Então era... Apesar de ter algumas questões de tradução que ficaram, sabe, tipo, manter Kami-sama e por aí vai, tipo, no geral, era bem fiel, apesar de tudo. Nos Estados Unidos, demorou muito tempo pra chegar ao Dragon Ball, tipo, sem censura, a versão normal e tal, foi muito recente, nos últimos anos. Por muito tempo eles tinham uma versão também, acho que era feita até pela própria Saban, se eu não me engano. Era feita por ela, sim. E era, meu Deus, eu fui atrás pra ver, é fascinante, porque, tipo, Dragon Ball é extremamente violento, o pessoal morrer em Dragon Ball é sempre um plot point relevante pra cacete. Exatamente, tipo... E ninguém morre. Tipo, o Vegeta explode e fala, vou mandar todos para outra dimensão. E ele explode tudo. Outra cena que eu já vi na minha vida, que é os Saiyajins, quando eles caem na Terra, eles, tipo, caem lá, as naves deles, explode explode todo o bairro onde eles caem, o Napa explode tudo e tal. Uhum. Aí alguém fala alguma coisa, se não fosse domingo, com certeza teríamos destruído todos eles. Ainda bem que essa cidade estava vazia. Too bad it's Sunday. Those buildings would have been filled up tomorrow. Sim. Não, acho que o meu favorito desse é quando os Saiyajins explodem uma nave repórter que tá filmando as coisas. E eu acho que tem Jihan grita, tá tudo bem, eu consigo ver os paraquedas deles. Eles vão ficar bem. Look, I can see their parachutes. They're okay. Tá, o exemplo de Dragon Ball Z é bom porque tem uma coisa interessante. Mesmo depois que a série saiu das mãos da Saban e ela ficou nas mãos da Funimation, por um bom tempo o script continuava não sendo fiel. Acho que porque essa altura do campeonato, o pessoal já acostumou, né? Não, realmente, tem isso. Como eu posso dizer? É interessante porque eles continuavam praticando muitas coisas que eram bem sabanescas e bem 4Kids-escas. Especificamente, sempre... personagens de Dragon Ball Z ficavam parados se encarando, o que acontece com uma certa frequência. Eles adicionavam alguém comentando alguma coisa de fora, ou os personagens falando fora de câmera. Isso é tão engraçado, porque, tipo, Dragon Ball já é uma série que os personagens ficam parados se encarando e eles ficam pensando, geralmente. Sabe, assim. Tipo, o Goku fica encarando o Freeza e ele fica, eu tenho que fazer tal, e daí talvez eu consiga tal. Eles tá tendo alguma frase, mas não é o suficiente. Não é, porque... Eles vão ficar entediadas. Mas é porque existem horas de Dragon Ball Z que eles ficam se encarando e não falam nada. Eles só ficam se encarando e a música fica... Tararam, tam, tam, e eles não ficam... Quando rola aquele gemidinho bravo, né? Que... Sim! E eles não falam nada. E, cara, escola americana de storytelling, escola americana de TV, eles odeiam silêncio. Isso é um fato, porque, sei lá, se você vê um Greg Wiseman da vida, ou, sabe, uma dessas pessoas que fazem desenhos pra crianças. Quando eles falam sobre anime, uma das primeiras coisas que eles vão dizer é estranho como eles têm tanto silêncio, é estranho como tem cenas em que a música não toca e fica só os efeitos sonoros. Isso é estranho pra eles. Isso vai contra o que eles ficaram anos na faculdade aprendendo. Eu sempre pensei que isso realmente é a lógica, tipo, não, se não tiver alguma coisa acontecendo, sendo falada o tempo todo, a criança não vai gostar e vai mudar de canal. Tipo, eu não sei, eu não consigo entender a lógica, cara. Cara, eu acho que é basicamente isso. Mas a lógica não é nenhum pré-julgamento das crianças. É mais uma questão de, cara, foi isso que eu aprendi na faculdade. Foi isso que eles me ensinaram. O que você quer que eu faça? Esse é o meu valor. O que eu vou fazer? É a mesma coisa quando... Não, eu não tenho comparação pra isso. Continuando.
Mas vamos dar um exemplo mais específico pras pessoas, porque esse é um exemplo que eu adoro dar. Eu acho que até vou fazer um vídeo sobre isso um dia. Mas eu sempre... Nossa, Yu-Gi-Oh! Vamos lá. Talvez você já tenha ouvido falar. Uma pequena série. Pouco conhecida. Uma coisa engraçada de Yu-Gi-Oh, cara, é que todo mundo sabe que Yu-Gi-Oh é censurado. Todo mundo sabe que tiveram mortes que eram domínio das trevas. Não era exatamente o trabalho mais bem feito, né? Tipo serras laser, não sei o quê. Mas, cara, pouca gente sabe que o texto foi totalmente mudado. Ele foi, putz, o que você ouve na dublagem é 15% do que é dito no original. Nossa, eles inventam muita coisa. E agora vamos lá. Por que eles inventam muita coisa? Esse é o X da questão. Por que essa banização acontece? Eu cheguei ao seguinte... Aliás, primeiro deixa eu falar sobre dar um exemplo de como mudam essas coisas. O Kaiba, na versão japonesa, ele é estranhamente poético. Ele vai, no meio de um duelo, ele vai comentar sobre como esta carta é a representação da minha glória. E ao jogar a minha glória contra você, eu mostro o meu valor como pessoa em sua comparação. Ele faz essas viagens maravilhosas que eu adoro. Ele faz isso o tempo todo. Na versão da 4Kids, não tanto. Ele é mais diretamente arrogante. Ele fala, tipo, eu sou melhor que você. Eu sou superior a você. Isso não será necessário. Eu quero que ele veja o que ele perdeu. Dê a ele um bom lugar para o próximo duelo. Que engraçado. O Kaiba, nas duas versões, ele se acha, ele é um cara que se acha melhor que todo mundo, mas no Japão, pelo visto, além de tudo, ele é grandiloquente pra mostrar o quanto ele se acha. Exatamente, ele adora metáfora, ele ama metáfora. Mas, basicamente, a versão da 4K simplificou isso. Por que ela simplificou isso? Provavelmente eles acharam que era mais eficaz comunicar pras crianças se ele falasse de um jeito mais claro. Se ele falasse realmente com palavras mais de vilão ou de... Palavras que um super-herói ou um super-vilão diria numa história em quadrinhos. As coisas mais... Eu sou superior a você, eu estou acima de você. Pisa, pisa, pisa. E por isso mudaram. Outros exemplos... Sei lá, muitas das conversas de amizade de Yu-Gi-Oh! Elas são bem melosas em japonês. Elas têm aquele problema Kingdom Hearts de... São conversas sobre amizade, mas elas são fortes. Eles são muito amigos, cara. Você não tem noção. E geralmente porque eles diminuía isso pra uma amizade mais bro. Two bros chilling in the hot tub, 5 feet apart cause they're not gay. Eu acho que a coisa que o pessoal mais estranha quando acaba vindo, vou procurar Yu-Gi-Oh! Em japonês, sempre quis me interessar e tal. Acho que a coisa que, na hora, tipo, a primeira coisa que você repara é as vozes, cara. Ah, sim, também. Porque, tipo, não só que, tipo, o Yugi, na forma normal, ele tem uma voz bem de criança. Ok, tudo bem, isso faz sentido, justo. Aí o Yugi adulto, entre aspas, a forma lá, o Yami Yugi, não é uma voz grossa, como é aqui, uma voz sexy, sei lá, tipo... É que você pode estar confundindo os Yugis, porque ele teve duas vozes. Ele teve uma na época da Toei e uma na época da... duas, é verdade. Pois é, nossa. Pior que vozes... Sabe que vozes também é uma coisa que é levada em consideração nessas horas? Porque uma coisa que eu percebo é que mascote de anime, hoje em dia não tanto, mas antigamente, eles sempre tinham basicamente dois mundos. Fofo no Japão, radical nos Estados Unidos. Isso era... É o efeito Kirby, né? É, basicamente o efeito Kirby. Era lei. Toda criaturinha fofinha que tinha em uma série, no Japão ela ia falar super fino, nos Estados Unidos ela ia falar mais grave. Sei lá, a Luna de Sailor Moon, que no Japão tem uma voz fina, nos Estados Unidos ela é britânica. Cara, que é um exemplo perturbador, mas que encaixa perfeitamente nisso. Músculo total, cara. Que o Mitch, o cara que ajuda o Kid, o Kid Músculo na versão americana, eles falam, é o cara que ajuda o boxeador, o lutador, então tem que ser tipo o Mickey dos filmes do Rock, que é um cara velho, falando tipo, você... Tipo, no original ele é uma criança, ele fala com coisinha de criança, tipo, é completamente o oposto. Aconteceu a mesma coisa em Mega Man NT Warrior, que tinha um personagem chamado Iceman, que ele é todo fofinho, e nos Estados Unidos ele parece um fumante. Ele fala altamente sim, cara!
Acho que pro pessoal aqui do Brasil tem um exemplo que a gente nunca chegou a ver, toda vez que a pessoa vê é maravilhoso, que é a primeira dublagem americana de Cavaleiro do Zodíaco, né? Sim, nossa, Cavaleiros do Zodíaco é um ótimo exemplo de trabalhização também. Sim, eu acho que é um dos mais drásticos, principalmente porque a gente tá muito acostumado aqui, né? Sim, como eu falei, não vamos nos focar em censura, porque Cavaleiros do Zodíaco da Dick teve muita censura. Claro que teve. Claro que teve! Como não? Você viu quanto sangue aquele moleque sangue, cara? Você vê os comerciais de brinquedos dos Cavaleiros dos Estados Unidos, é muito fofinho, tipo, tem as crianças brincando. Você não pode vender pra essa criança se o personagem tá perdendo muito sangue. Isso não rola lá. Especialmente em 2003, que foi quando tava sendo exibido. Pois é, tiveram que censurar. Mas fora a censura, eles fizeram um esforço muito grande pra deixar os personagens menos sérios. Porque eu imagino que alguém deve ter visto a versão japonesa e pensado, Jesus, essas crianças estão muito sérias, elas não riem nunca, elas ficam meia hora se encarando e, sabe, pensando umas coisas tipo, o mestre do meu mestre começa a chorar. Cara, é que Cavaleiros do Zodíaco e muitos animes, hoje em dia tem menos, alguns até tem, mas eles têm uma coisa que é básico de todo desenho americano e eles não têm no anime, que é a punchline, sabe? Você derrotar o vilão e falar, tipo, se você é um cara do gelo, você fala, nice to meet you, sabe? Você tem que falar alguma coisa assim, uma piadinha final, e daí não tem isso. Pois é, não tem... Meu Deus, como vamos fazer essa cena agora? Não tem piadinha final. Não tem os quips do Homem-Aranha, sabe? Isso é tão presente na cabeça deles lá. Eles pensam, nossa, as crianças não vão ligar se não tiver uma piadinha ou essas coisas, se não tiver um momento de sagacidade. E também porque ajuda a deixar a cena um pouco menos séria. Ajuda a... Isso reduz a violência. É muito engraçado. Você não pensa nisso, mas o diálogo, o áudio, às vezes ele é tão eficaz pra cortar a violência quanto a tinta digital. Você só não percebe. Cara, voltando lá no comecinho que a gente ia falando de Dragon Ball Z, a versão americana, na cena em que o Nappa corta o braço do Ten Shinhan, ia ser muito difícil deles cortarem essa cena, porque o resto do episódio o Ten Shinhan tá sem braço, ou como que eles vão... E foi genial, eles mantiveram ele cortando o braço. Mas depois ele fala, quando isso crescer, quando crescer de volta, você vai ver só, pronto, problema resolvido. Sim. Nossa, eu tenho certeza que isso foi um daqueles dias de sentar com o pessoal da emissora e explicar. Não, tudo bem. Olha, veja essa cena de Dragon Ball, ele cresceu membros, ele pode crescer membros, então tá tudo bem. Ele tem 3 olhos, ele não é gente. Ele não é gente, tá tudo bem. E o engraçado é que, nossa, até depois, mais uma vez, eu acho fascinante Dragon Ball Z pós Saban. Até depois dessa ban, tem essa cena em que o Freeza arranca o braço do Neo. Uhum. E eu lembro que na versão americana não cortaram tanto. Assim, cortaram algumas coisas pra não sair tanto sangue. Mas a cena em si ficou. Mas o Freeza faz uma piada, tipo, haha, aposto que this will come in handy. E eles fazem isso justamente pra enganar. Pra você pensar, não leve tão a sério. Sabe, ele perdeu um braço, mas não é tão a sério. É uma piada. Né? Tipo... Sério, mas não é tão sério. Mas, pois é, a pergunta é, por que eles fazem isso? Eu cheguei à conclusão que é o seguinte, porque, assim, na minha opinião, é assim que eu vejo. Os Estados Unidos é um mercado tão competitivo, deve ser o mais competitivo do mundo. É aquele momento de, poxa, você tem esse produto, que ele nem é seu, então já é difícil de vender ele por causa disso. Já tem que começar que a gente, tipo, aqui no Brasil, a gente fala, a gente só recebe coisa dos lugares, basicamente. Lá não, eles têm um mercado deles de animação, de quadrinhos, o que é que seja. Então, pra coisa vir de fora, você tem que justificar muito, cara. Tem que justificar muito, porque lá... Poxa, só pra você ter uma ideia, sei lá, um exemplo, assim, da minha cabeça. Eu já vi que muitas das alterações que aconteciam no desenho do Batman dos anos 90, que originalmente ele era exibido na Fox americana, muitas das alterações desse desenho eram pedidas pela Fox. A emissora pedia. A emissora falava, e aí galera, beleza? Não pode quebrar a costa do Batman ou alguma coisa assim. Tinha várias regrinhas meio idiotas, aquela coisa tipo, o Batman nunca pode quebrar uma janela com um soco. Pode ser atravessado por uma janela, mas se der um soco não pode, sabe? Era muito engraçado. Mas, sei lá, o gás do Coringa só pode ser usado se ele for revertido no final do episódio, essas coisas. Pois é, a emissora pedia isso, a emissora podia pedir isso. Como você faz isso com um desenho que não é seu? Que é de outro país? É muito mais complicado. Então, já começa daí. Já começa com... É difícil você vender isso pra uma emissora. E é mais difícil ainda você convencer a emissora a deixar ele lá. Porque isso já aconteceu muito na história da televisão americana. De eles botarem um anime na TV
e tirarem quase imediatamente porque mudaram de ideia. Tipo, ah não, isso é estranho, isso não combina com a nossa programação. Receberam muitas ligações de mães iradas, né? De dólares jogados no lixo. Porque você pagou por isso, mas o que você vai fazer agora, não é mesmo? Pois é, como é muito competitivo, e como é muito, muito competitivo, as pessoas ficam paranoicas. Elas pensam, caramba, esse desenho tem que agradar as crianças que estão assistindo esse mesmo bloco, que consomem esse mesmo tipo de conteúdo. Cara, como a gente faz? Aí começa, ok, vamos fazer esse personagem ter sotaque de surfista, porque as crianças gostam disso. Esse Mon aqui um pouco menos fofo, vamos deixar ele mais radical, para as crianças também terem mais, sabe, para as crianças ligarem mais produto para ele agradar. E também tem o problema de que sempre que é um adulto fazendo isso, os adultos não sabem como as crianças pensam. Eles acham que sabem. Você tem que, sei lá, tipo, um cara que tá cuidando de o que vai passar na programação de uma emissora, ele não tem 30 anos, ele não tem 40 anos, provavelmente ele tem uns 60, tá ligado? E é aquela coisa de, cara, como você faz? E o pior é que tem muitos, eu ouço dizer que tem muitos desses que eles tentam agradar os filhos. Mas, cara, nenhum pai nunca vai agradar o filho Não é assim que funciona. Com desenho, sabe? Isso não rola. Sério, sei lá, quando meu pai me pedia assim, olha, filho, eu compus essa música aqui. Era uma criança chata, eu não ia dizer, nossa, papai, que maravilhoso. Às vezes é até o contrário, né? Só de saber que é seu pai fazer isso, fala, Exatamente. Então, cara, fica difícil. Tem os macetes que eles usam, tem os focus groups, que eles reúnem um monte de crianças no cinema e mostram no episódio e pedem opiniões. É que, cara, você mexer com qualquer coisa de criança já é difícil porque criança às vezes também não sabe o que quer. Discernimento de, sim, a animação estava fantástica, mas a dublagem desse personagem não estava muito boa. Cara, criança não sabe o que quer, cara. Mas, pois é. E é por isso que sabanização acontece. É medo da coisa não emplacar. E é aquela coisa. Quando você vê desse lado... eu não sei, eu sou a última pessoa que devia dizer isso, mas... perdoa um pouco. Eu consigo entender. Cara, a gente pensa muito na mentalidade de hoje. Que se você falar, eu quero assistir a versão 100% sem cortes e perfeita de Rave Master, você vai achar. Tá ligado? Você vai achar em algum lugar. Talvez um lugar que você não deveria, mas você vai achar. Antigamente não tinha essa, cara. Era a única opção, era isso ou nada. Né? Era isso ou nada. E, nossa, e o pior é que quando a gente volta mais pra década de 80 e 90, ninguém sabia o que era anime. Não tinha um mercado pra isso, sabe? Não tinha sessão anime numa blockbuster da vida. Isso só veio nos anos 2000. E antes disso, era tipo, como você sabia se a pessoa ia gostar desse desenho estranho de outro país? É que pra gente aqui fica tão mais esquisito, porque, porra, a gente tá no Brasil, tem uma coisa muito forte de coisas vindas do Japão pra cá, desde o começo da televisão brasileira. Então, pra gente, quando começou a vir a versão americanizada, censurada e modificada, pra gente fica esquisito, sabe? Sim. Porque a gente fica tipo, por que agora a gente tá... Sabe, é o mesmo choque de quando você, sei lá, a criança que cresceu vendo Changeman e daí foi ver Power Rangers. Não é só que ela vai falar, porque eu odeio os... Não é só isso, tem um pouco disso, tá? Mas tipo, eu cresci vendo o original, por que agora eu tenho que ver esse, sabe? Por quê? Pois é. Eu nunca precisei disso. Realmente, eu já ouvi esse argumento também, e ele é interessante, né? Porque é isso que a gente tem que lembrar, porque tem uma parte que é emocional. Claro. Sempre tem. É porque a gente gosta, define a gente. Mas... infelizmente, em algum momento da estrada, alguém disse, putz, a matriz vai ser nos Estados Unidos e ela que vai distribuir as nossas coisas. Eu sempre ouço uma história de que é mais barato comprar coisas nos Estados Unidos, mas eles nunca me confirmaram isso, se de fato é. Pois é. Isso eu também não sei te dizer. Eu acho que talvez deva ser mais fácil, porque... Pois eu acho que é mais fácil. Tratar direto com os japoneses é sempre mais difícil, sempre tem mais ida e volta, eu penso esse lado. Especialmente naquela época, porque... nós não tínhamos internet, era tudo telefone, era horrível. O japonês ainda usa fax, cara. O japonês ainda usa fax. Mas isso leva a um outro ponto interessante. Que parte da sabanização é trocar a música. Nossa, cara, isso é tão triste, cara. Isso é tão triste. Pois é, isso já tá gerando mais discussão hoje em dia, que eu acho interessante. Nossa, sempre que você entra em um fórum de fã de Pokémon, a conversa consegue chegar a umas 25 páginas falando sobre isso. Falando sobre as músicas de fundo que foram trocadas, a ética de trocar as músicas, a economia de trocar as músicas. É uma coisa de louco. Porque tem aquele lance de que, pelo menos no Japão, que eles têm um mercado muito forte de vender trilha sonora das coisas e tal, é uma licenciação diferente, né? Não, sim, mas... eu não sei. É aquele tipo da coisa que você não tem como ter certeza, porque
São japoneses, eles nunca contam nada. Mas tem uma galera que está crescendo agora dizendo: eles trocam a música porque é mais barato compor uma nova música do que comprar a japonesa. Eu duvido fortemente disso. Isso não parece certo. Cara, eu não... Porque, olha, antigamente, quando se trocou... Por exemplo, de novo, usando os exemplos de filmes antigos, tipo Godzilla e por aí vai. Quando eles trocavam a música, que era muito comum, sei lá, você pegava um filme e vinha pra... Era um filme da Toho, ele vinha pela Universal, então eles trocavam toda a música pra colocar uma música que eles tinham lá. Isso eu entendo, porque, tipo, você não tá compondo uma música nova, você tá usando uma que você já tem. Sim. Obviamente deve ser mais barato mesmo. Agora, compor toda uma música nova, cara... Não, eu sou da opinião que... Assim, talvez tenha uma ponta de economia na equação, mas eu acho que a maior parte é xenofobia, simplesmente. Porque, cara, uma coisa que eu acho engraçado, se você for ver um desenho americano de 1995 e um anime de 1995, o estilo de trilha sonora mudou completamente, sabe? Os americanos estavam já muito no digital, eles estavam muito no... Vamos jogar um pouquinho de rock, um pouquinho de hip hop só, mas tipo, trompetes? Sumiu. Que isso? Essa coisa dos anos 80 é velha. Enquanto isso, no Japão, todos os trompetes. Nós não vamos parar de usar trompete, nunca. Isso faz parte do desespero de, oh meu Deus, as crianças vão odiar esses trompetes. O nosso desenho vai ser cancelado em 3 episódios, não podemos. Bot técnico. E até não falando da trilha sonora que toca no episódio, mas tipo, abertura e encerramento, tem gente que fala, eles cortam só porque é ruim. Às vezes tem uma questão mais técnica, que simplesmente o desenho americano é menor, cara. Normalmente é uma questão... Geralmente é complicado, porque... Uma coisa engraçada que se você for ver os animes que estão passando no Toonami atualmente, no Adult Swim americano, eles também exibem aberturas encurtadas, porque eles também têm comerciais, eles precisam cortar alguma coisa. É por isso que eles usam aberturas menores, tempo pra comercial. Mas eles usam abertura japonesa, então é uma escolha. Eles não... Assim, parte da troca é uma escolha. Claro que tem casos e casos. Tem, sei lá, teve o caso de Zeta Gundam, que a abertura era muito cara e eles não usaram ela fora do Japão. Mas, fora isso, eu diria que é boa parte de xenofobia também. É mais uma questão de a música... Eu não sei, você ouve a música abertura americana de Kirby, por exemplo. A japonesa é muito fofinha, ela realmente vende, tipo, esse é um desenho fofo com criaturas fofas. Muito fofo, tudo rosa. Adore. Enquanto que na versão americana é mais uma comédia. É mais uma abertura de uma sitcom, praticamente. É um programa tipo, olha que aventuras loucas o Kirby vai ter essa semana, né? Sim. Então eu acho que mesmo se eles tivessem a escolha de usar a abertura original, o que provavelmente eles tinham, eu acho que eles disseram, as crianças vão dormir. Pegando os dois exemplos que a gente tava falando de animes muito famosos aqui no resto do mundo, Dragon Ball Z e Cavaleiros do Zodíaco. Dragon Ball Z nos Estados Unidos tinha aquela... Procurem Rock the Dragon. É uma das coisas mais vergonha alheia que eu já vi na vida. Porque, tipo, é um hard rock, heavy metal, tipo, Dragon. E o de Cavaleiros do Zodíaco é uma das escolhas mais perturbadoras que eu já vi na minha vida, que é Bowling for Soup. Fazer uma versão de Iran, sabe? O clássico de Flock of Seagulls. Eu não sei, eu não consigo entender. Iran. Não, mas é estranho, porque eu acho que Cavaleiros foi o único anime que pegou um cover de rock como abertura. Eu fiquei naquela de... Cover de rock, tipo... Eu ia falar que não tem nenhuma ligação, mas pelo menos é mais ou menos da época do anime original. Pois é. Talvez seja por isso. Pois é, eu começo a ter as minhas teorias, tipo, será que foi por isso? Será que eles falaram pra Toei, temos que trocar a abertura? E a Toei disse, ok, mas só se for da mesma época, porque esse é um desenho muito dos anos 80. Tem que combinar com os cabelos. Eu não sei, eu fiquei naquela de, por quê? Mas ok, né? Ok. Saborização foi uma coisa que foi... Cada vez foi chegando no seu auge lá, o pico da montanha com todas as loucuras de Yu-Gi-Oh! E todos os sites depois, e foi morrendo, né? Tipo, hoje em dia quase não existe praticamente. Provavelmente é culpa da internet, porque agora com certeza. Nós estamos em uma época em que as pessoas podem ver o original e eles falam, putz, você mudou essa sílaba? Como pode? A criança mesmo, tipo, hoje ela tem mais consciência do que é anime e o que é um desenho americano. Então ela sabe que é diferente. Sim. Obviamente eles vão tirar a violência, não vai ter, tipo, sangue pra todo lado, veículos sendo cortados e tal, mas você não precisa fingir que o anime se passa no... Pois é, as coisas
E eles aprenderam a vender isso em cima também. Tipo, como eu falei, agora tem sessão de anime nos streamings. Não é? Você não precisa se misturar com os desenhos americanos. Você pode proclamar orgulhosamente. É anime, cara. Sei lá, eu fico... Por causa disso, desencarajou a prática. Não tem mais muito porquê. Eu acho que o último respiro que eu vi disso recentemente foi com Glitter Force. Ah, é verdade. O Glitter Force foi... Que também já nunca mais vai acontecer, porque agora o Crunchyroll passa em simulcast. Precure não precisa mais fazer isso, né? Mas o Glitter Force, todo mundo que eu conheço que foi tentar ver falou que é tenebroso, assim, tipo... É realmente a Saban fazendo exatamente o que ela fazia nos anos 90. Como sim. É tipo, voltamos a 2002, nada mudou. Se bem que eu acho engraçado que eu tenho certeza que a Toei deve ficar triste. Eu sei lá, eu imagino que a Toei não deve ficar muito feliz de ter a série só legendada pra um monte de adultos assistirem. Eu fico pensando se tinha um pouco... Não sei se pensar demais numa teoria da conspiração e tal. Mas você lembra quando tinha o US Mangá na manchete? Que toda a lógica deles era passar o anime censurado e depois vender pra você o anime em VHS? Eu fico pensando se a lógica era um pouco disso. Tipo, olha, aqui os animes da Sama, mas depois você pode comprar de novo a versão sem censura, vai ganhar no todo. Isso era uma mentalidade que eles tinham em mente, sabe? Tipo, eu lembro, nossa, sei lá, eu lembro que eles vendiam 2 versões de DVD, cara. Era a versão editada que falava, como visto no Cartoon Network. E a outra que era tipo, sem censura, o que o Cartoon Network não queria que você visse. Cara, isso é uma jogada de marketing genial. Cara, isso é tão alienígena pensar nisso agora, né? Tipo, não existe isso, cara. Tipo, simplesmente não existe mais. Ok, a gente pensa em sabanização como sendo pra amenizar o anime pra criancinha. Mas, como eu falei, é mais uma questão de temos que vender isso pro público e o público tem que se interessar por isso e nós temos o desespero. E às vezes isso acontece com o caminho oposto. Tipo, um anime que nós vamos lançar pra um público mais velho, mas o anime originalmente não era pra um público mais velho. Como faz? Aí que acontecem casos, tipo, o que todo mundo deve conhecer, ou pelo menos 90% de vocês. O Ghost Stories, que é a versão americana do anime Gakkou no Kaidan, que veio pra cá como Histórias de Fantasmas. Que só passava de madrugada no Cartoon Network. Só passava de madrugada no Cartoon Network. Esse anime, ele é tipo um Scooby-Doo. Ele é um Scooby-Doo. Ele é Scooby-Doo, ele é mistério de fantasma todo dia. E ele é pra crianças. Ele tem um pouco de violência, ele tem um pouco de coisa de filme de terror, tem várias homenagens. Ele é tão pesado, entre aspas, quanto, sei lá, um Gegege no Kitaro da vida, pois sabe? É, ele é... É mais do que você aceitaria pra uma criança de 5 anos, mas não muito. Sim, ele é um terror pra criança. É que nem Goosebumps. Exato. E quando ele foi pros Estados Unidos, isso nunca foi confirmado, mas ele provavelmente foi vendido em pacote pra distribuidora ADV Films. Sei lá, talvez eles estavam tipo, poxa, nós queremos muito Galaxy Angel. Aí a pessoa diz, mas você vai ter que levar Ghost Stories também. E o problema é que a ADV Films, ela não tinha o costume de lançar coisa pra criança. Eles até tinham uma linha de coisa infantil, mas era uns 3 títulos. E um deles era aquele dos lutadores de sumo gigantes. E aí eles receberam esse negócio de Ghost Stories e eles falaram, putz, nós temos que lançar isso em DVD, mas o nosso público tem tipo 16 anos pra cima, eles não vão querer saber desse desenho pra crianças das criancinhas indo atrás de fantasmas. Aí eles perguntaram pra distribuidora se eles podiam fazer alterações. A distribuidora disse, à vontade, façam o que vocês precisarem pra fazer essa coisa vender. E eles reescreveram toda a história e transformaram em um desenho adulto. Eles botaram um monte de piadas bem pesadas. Virou praticamente um desenho nos moldes de South Park, digamos assim. O que eles fizeram é basicamente o que o Hermes e Renato tinha um programa na MTV chamado Tela Class, e era exatamente isso. Pois era. Pegar o anime, ignorar completamente o roteiro original e fazer um monte de história por cima e vai ficar hilário. Sim, pois é, eles fizeram isso. E isso também é um tipo de sabonização, sabe? A gente pensa, não, mas a sabonização é pra deixar o anime mais fraco, mais infantil, né? Sei lá. Mais baunilha. Mais baunilha. Mas não, também vai o caminho oposto. E não foi só Ghost Stories que isso aconteceu. Isso também aconteceu com Shin-Chan, que teve o mesmo caso de anime pra crianças, meu Deus do céu, o que fazemos? Aconteceu com Keroro Gunso, Sargento Sapo. Esse não foi tão pesado quanto Ghost Stories, mas também fizeram essa coisa de vamos reescrever isso aqui, porque o nosso público é um pouco mais velho, eles não vão querer saber dessas piadinhas dessas 2 crianças, seus sapinhos. E acontece às vezes. E, eu sei lá, eu acho tão... É fascinante. É quase como se fosse um jogo de telefone sem fio.
que você tá tentando comunicar uma coisa pra outra cultura, mas o caminho que você escolhe é errado e ele acaba dando merda. Cara, esses exemplos, eu acho que são o mais justos pra você, tipo, poder realmente aproveitar um anime de duas formas completamente diferentes. Eu acho que é perfeitamente possível você falar, eu gosto de Gakkou no Kaidan, as historinhas infantis, meio de detetive, com fantasia e tal, eu acho legal, e eu acho Ghost Stories hilário, porque, tipo, é South Park e anime. E, sinceramente, você pode aproveitar os que foram amenizados desse mesmo jeito, sabe? Cara, Dragon Ball Z da Saban é ridículo e é cômico. Eu recomendo pra todo... Aliás, Knights of the Zodiac. Meu Deus, eu quero tanto que alguém lance isso em Blu-ray. Até hoje eu tô completamente puto da vida que a versão da Netflix Cavaleiros do Zodíaco em CG, o Yoga na voz americana dele não é pacifista, cara. Não é pacifista. Tinha que ser, cara. Cara, você tem que lembrar... Porque a gente tem que pensar, tipo... A gente pensa que eles massacraram o produto original. Não, o produto original ainda tá aí. Não é difícil de achar ele. Poxa, Cavaleiro... Aliás, nos Estados Unidos ainda mais, tipo... Quem liga pra Knights of the Zodiac? Agora você Exatamente, tem né? A série inteira tá na Netflix redublada pra ele. Knights of the Zodiac era engraçado e é uma parte da nossa história. Acho que isso... Exatamente. Outra coisa importante, tudo isso é uma linha do tempo que evoluiu para onde nós estamos hoje. Todos os Yu-Gi-Ohs foram importantes pra chegar nos Yokai Watch. Sem as sabanizações bizarras, você não teria, sei lá, o Crunchyroll fazendo simulcast do lado do Exatamente, cara. Se não tivesse as bizarrices, não teria fansubs, e os fansubs não teriam popularizado a versão original, que não teriam popularizado o Crunchyroll. Acho que a gente chegou num ponto exatamente esse, tipo, vocês podem achar uma merda, porque geralmente meio que é mesmo, tipo, Sim. É justo, mas entendam o valor histórico e talvez vocês possam dar umas boas risadas com isso. Mas tipo... no fim das contas, isso é uma coisa que eu pretendia falar, mas eu acabei pulando. No fim das contas, muitos dos animes que são sabanizados, eles são comerciais de brinquedos de 20 minutos. Então, você pode culpar eles por não levarem eles tão a sério, os comerciais de brinquedos de 20 minutos. Você levaria o comercial da Barbie extremamente a sério. Ia fazer, né? Será que ia? Será? Acho que não, né? Tchau! Então, aquela coisa. Eu acho que muita gente fica com sangue nos olhos na hora de falar disso. Meu Deus, os americanos, como eles ousaram? Relaxa. Calma. Isso majoritariamente está no passado. As coisas são diferentes agora. Foi parte da história. E sinceramente, sabe... Não foi uma campanha de grupos de ódio contra ninguém. Foi só escrever umas piadas toscas em Digimon e tal. Honestamente, eu fico muito mais triste que... Pelo contrário, que o mais clássico é falar, mas hoje, se você quer ver o original japonês, você pode ir e ver. Então, tudo bem, você não precisa ficar bravo com isso. Eu fico puto que agora tem o contrário. Que nem, sei lá, onde que você vai achar Moncole dublado? Tá ligado? Pois é, as pessoas estão... Uma parte da história que se perdeu, cara. Isso é relevante. Tudo nessa banda e muita coisa da 4Kids se perdeu com o tempo. Depois que as empresas fecharam, ninguém se deu o trabalho de ir atrás dessas coisas e relançar ou de deixar disponível de alguma forma. Isso é tosco, não é? Porque, cara, tem desenho muito ruim dos anos 80 americanos que você pode achar em stream, em DVD completo, com entrevista com os criadores. Mas você não pode, sei lá, você não pode achar Knights of the Zodiac. Eu digo que isso é um crime. Isso é errado. Concordo. Eu acho que tem que ter uma campanha de restauração de tudo isso, sabe? Concordo. Eu acho que todo streaming de anime devia ter opção normal, opção sabanizada. Pois é, pra rir um pouco. Ver sozinho ou ver com amigos, tá ligado? Pois é, reunir os amigos, pega uma cerveja. Oh, delícia. Sabe, eu acho que quer dar alguma consideração final ou acho que a gente já conseguiu considerar final mesmo? Eu acho que essa consideração final foi bem boa. Acho que deu. É aquela coisa. É fascinante, é parte da história e é bom saber. É bom não esquecer o passado para nunca repeti-lo. Boa! Sago, muito obrigado então pela sua participação, acho que foi bem legal. Acho que a galera que não conhecia acabou descobrindo coisas muito interessantes sobre o passado, e a galera que conhecia talvez tenha tido uma boa lembrança da época que nem sabia que caralho era anime, mas via mesmo assim. Eu ia falar pra fazer seu jabá, mas você meio que já fez, né? Então, não sei, faz de novo. Ok. Botem lá, youtube.com, aí na barrinha de busca, canal do Sago. Eu posto vídeo irregularmente. Regularmente. Vocês podem contar comigo pra nunca lançar vídeos em um intervalo normal. Mas eu estou sempre por lá e eu leio os comentários, então deixem comentários pra eu ler e passar um pouco de raiva.
Brincadeira, eu adoro comentários. É isso, gente. Vamos curtir e... sei lá, assistam o anime que façam vocês rirem. Concordo, muito bem. E vocês, pessoas que estão ouvindo, vocês conheciam esses animes sabanizados? Vocês viam na época? Viram depois, talvez? Qual era o que vocês mais gostavam? Ou até o que vocês mais odiavam? É sempre bom saber os dois lados da moeda, né? Você pode mandar ali pra gente no caioversopodcast@gmail.com. Pode encontrar diretamente o Caio no Twitter, no @catarinocaio. A gente tem uma página no Facebook também no Caio Verso. E também no Instagram, também @caioverso. Agora a gente tá no Anchor, então é muito fácil de encontrar. Tá no Spotify, todas as coisas de podcast se você quiser ouvir, é só procurar Caio Verso que você vai achar. Só tem eu, só tem o Caio, é uma coisa linda. Valeu, Sago, valeu todo mundo que ouviu. Obrigado, beijo!